Hoje vou compartilhar um segredo que pode transformar sua vida. 3 palavras, ditas com fé, abrem qualquer porta. Meus queridos amigos, quero perguntar algo hoje. Você já esteve diante de uma porta que simplesmente não se abria? Você orou, bateu, implorou e ainda assim parecia que o céu estava em silêncio? Você trabalhou duro, acreditou, mas a oportunidade nunca veio? Você tentou de tudo, mas a resposta não chegou? Se você já se sentiu assim, vim dizer que há um poder maior que o esforço, maior que a sorte, maior que o acaso. Há um poder nas palavras que você fala quando alinha sua voz com a palavra de Deus, quando declara suas promessas. Em fé, portas que antes estavam trancadas começarão a se abrir. A Bíblia nos diz em Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Meus amigos, isso significa que o que você diz tem o poder de moldar seu futuro, tem o poder de abrir portas, remover obstáculos e trazer o milagre para a sua vida. Mas a questão é, você está falando palavras de fé ou palavras de medo? Você está declarando vitória ou repetindo derrota? Esta noite, vou compartilhar com vocês uma verdade tão poderosa que, se você a abraçar, se a aplicar, sua vida nunca mais será a mesma. Se você disser essas palavras, não uma, não duas, mas 3 vezes com fé, todas as portas se abrirão. Então incline-se, ouça com atenção, porque o que estou prestes a compartilhar não é apenas mais uma mensagem, é uma chave divina. E se você a segurar esta noite, prometo que portas que estiveram fechadas por anos se abrirão diante dos seus olhos. Antes de começar, deixe um nos comentários. Se você acredita que Deus abre portas, e inscreva-se para não perder o final surpreendente. Meus amigos, ouçam-me atentamente esta noite. Há um poder nas palavras que você fala, mais poder do que você talvez perceba. Alguns de vocês têm orado, pedido, esperado que Deus abra uma porta em sua vida. Vocês têm buscado um avanço, uma mudança, uma oportunidade, mas parece que continuam batendo em uma parede. Vocês gritaram, Senhor, quando minha porta se abrirá? Mas vim dizer algo esta noite. O que você fala é tão importante quanto o que você acredita, porque suas palavras carregam vida ou morte, bênção ou maldição, vitória ou derrota. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Isso significa que o que você diz hoje está moldando o que verá amanhã. Alguns de vocês têm falado palavras que mantêm suas portas trancadas. Vocês têm dito, não acho que isso vai acontecer comigo. Tentei, mas nada muda. Talvez eu não esteja destinado a passar por essa porta. Meu amigo, essa não é a linguagem da fé, é a linguagem do medo. E o medo não move Deus, a fé, sim. O inimigo quer manter sua boca cheia de dúvida. Ele quer que você diga coisas que o mantenham preso, limitado, com suas portas bem fechadas. Mas estou aqui para dizer, se você mudar suas palavras, mudará seu mundo. Se falar vida, verá vida. Se declarar as promessas de Deus, verá essas portas se abrirem diante dos seus olhos. Pense nisto. Quando Deus criou os céus e a terra, o que ele fez? Ele falou. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse que as águas se separem da terra seca, e assim foi. Ele falou tudo à existência. Se Deus, o Criador do universo, usou palavras para trazer coisas à existência, você não acha que suas palavras também têm poder? Você não acha que o que diz sobre sua vida, seu futuro, sua família, sua situação importa? Alguns de vocês estão diante de portas agora e, em vez de falar com elas em fé, têm falado sobre elas com frustração. Em vez de declarar, esta porta se abrirá em nome de Jesus, vocês têm dito, não sei,
se conseguirei passar. Em vez de declarar, Deus está fazendo um caminho, vocês têm dito, não vejo como isso poderia acontecer. Mas a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Deus nunca disse para você falar o que vê. Ele disse para você falar o que ele disse, declarar sua palavra, não suas preocupações, suas promessas, não seus problemas. Porque quando você declara sua palavra, está dando poder à verdade, em vez de dar poder aos seus problemas. Deixe-me dizer algo. Suas palavras são como chaves. Cada vez que você fala em fé, é como se estivesse colocando a chave certa na fechadura. Você pode não ver a porta se mover imediatamente, mas com cada declaração, com cada palavra de fé, você está girando a chave. E após a terceira vez, após falar com plena fé, a fechadura se abre e aquela porta se escancara diante de você. Alguém precisa começar a falar diferente esta noite. Em vez de dizer, não sei se conseguirei esse emprego, você precisa dizer, portas de oportunidade estão se abrindo para mim em nome de Jesus. Em vez de dizer, nunca sairei dessa dívida, você precisa dizer, Deus é meu provedor e verei um avanço financeiro. Em vez de dizer, minha saúde está piorando, você precisa dizer, pelas suas pisaduras fui curado. Meu amigo, o inimigo tentou mantê-lo em silêncio. Ele sabe que, se você mantiver a boca fechada, se permanecer no medo, na dúvida, nunca verá essas portas se abrirem. Mas esta noite, vim dizer a alguém, é hora de falar. É hora de declarar a vitória. É hora de dizer o que Deus já falou sobre você. Gostou da mensagem? Curta agora, comente fé e fique até o fim para uma revelação que vai mudar sua vida. Você pode dizer, mas pastor, tenho falado e nada mudou. Deixe-me perguntar, você tem falado uma vez e desistido? Tem declarado com fé ou falado com dúvida? Porque quando Deus nos diz para declarar suas promessas, Ele não está dizendo para sussurrá-las uma vez e ir embora. Ele está dizendo para permanecermos firmes, falarmos com ousadia, declararmos 3 vezes, falarmos até que a porta se abra. Jesus disse em Marcos 11, versículo 23, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, vai, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim lhe será feito. Ele não disse, se alguém pensar nisso. Ele não disse, se alguém desejar isso. Não, ele disse, se alguém disser. Se você disser e não duvidar, será feito. Então, esta noite, quero desafiá-lo. Mude suas palavras. Comece a falar vida sobre sua situação. Comece a falar a palavra de Deus sobre seu futuro. Não diga apenas uma vez, não diga apenas 2 vezes, diga 3 vezes com fé, porque quando você fizer isso, estará liberando o poder do céu, estará destrancando o sobrenatural, estará entrando na autoridade divina. E quando você fizer isso, todas as portas se abrirão. Meus amigos, ouçam-me esta noite. Há um nome que está acima de todos os nomes, um nome que tem poder, um nome que faz tremer os alicerces da terra, que faz demônios tremerem, que faz a doença fugir, que abre portas que nenhum homem pode fechar. E esse nome é Jesus. O nome de Jesus não é apenas um nome comum, não é apenas um nome que dizemos de passagem. É um nome que carrega a autoridade divina, um nome dado pelo próprio Deus. A Bíblia diz em Filipenses 2, versículos 9 e 10. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso significa que quando você fala o nome de Jesus, o céu se move, o inferno treme e as portas se abrem. Alguns de vocês têm estado diante de uma porta fechada por muito tempo. Vocês tentaram de tudo, bateram, empurraram, puxaram e a porta não se moveu.
Mas você já falou o nome de Jesus sobre ela? Já declarou seu nome com fé, acreditando que ele tem o poder de abrir o que nenhum homem pode fechar? Porque quando você diz seu nome com fé, as coisas começam a mudar. Deixe-me lembrar uma história da Bíblia. Havia um homem aleijado desde o nascimento, um mendigo que se sentava à porta do templo todos os dias. Ele não tinha esperança de andar, nenhum médico podia curá-lo, nenhum homem podia ajudá-lo. Mas então Pedro e João passaram por ele, e o homem olhou para eles, esperando receber dinheiro. Mas Pedro não lhe deu prata ou ouro, não lhe deu algo temporário. Em vez disso, Pedro olhou para ele e disse: "Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda." E naquele momento, seus pés e tornozelos se fortaleceram. Ele pulou de pé e andou. Veja o que aconteceu. No momento em que o nome de Jesus foi falado com fé, o impossível se tornou possível. A porta que estivera fechada por anos, a porta da cura, da restauração, de repente se abriu por causa do poder daquele nome. Alguns de vocês têm esperado por um avanço, por aquela porta de cura, de oportunidade, de libertação para se abrir. E estou aqui para dizer: você não precisa de mais esforço, não precisa de mais contatos, não precisa de mais dinheiro. Você precisa do nome de Jesus. Quando você invoca esse nome, as correntes se quebram. Quando você declara esse nome, o medo deve fugir. Quando você fala seu nome sobre sua vida, sua família, seu futuro, algo começa a mudar na atmosfera. Aquela porta que estava selada começa a tremer com o poder do seu nome. Porque não há absolutamente nada que possa resistir à autoridade de Jesus. Alguns de vocês têm orado e se perguntado por que nada mudou. Vocês têm esperado, pedido, esperado, mas têm declarado? Têm permanecido em fé e falado o nome de Jesus 3 vezes sobre essa situação? Porque às vezes Deus está esperando que você entre na autoridade que Ele já lhe deu. Você se lembra de quando Jesus acalmou a tempestade? Os discípulos estavam aterrorizados. O vento uivava, as ondas batiam, e eles pensaram que iam morrer. Mas Jesus se levantou e falou. Ele disse: "Acalma-te, emudece." E naquele instante, a tempestade parou, os ventos se aquietaram, as ondas ficaram calmas. Agora, deixe-me perguntar algo. Que tempestade em sua vida precisa ouvir o nome de Jesus? Que situação você tem enfrentado que está esperando que você declare seu nome sobre ela? Que porta você tem esperado que se abra quando o tempo todo Jesus lhe deu a chave? A Bíblia nos diz em Atos 4, versículo 12: "Não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual devamos ser salvos." Nenhum outro nome tem o poder de quebrar vícios. Nenhum outro nome tem o poder de trazer coisas mortas de volta à vida. Nenhum outro nome tem o poder de curar os enfermos, restaurar os quebrantados e abrir portas que estiveram trancadas por gerações. Mas você tem que falar, tem que declarar, e não apenas uma vez. Não apenas 2 vezes, mas 3 vezes com fé, porque cada vez que você fala seu nome, está liberando o poder do céu em sua situação. Cada vez que você declara seu nome, está girando a chave naquela porta trancada. E após a 3ª vez, meu amigo, aquela porta se abrirá. Quer ver portas se abrirem? Deixe um like, comente Jesus e inscreva-se para descobrir o segredo no final do vídeo. Então, qualquer que seja o que você está enfrentando esta noite, não deixe o inimigo silenciá-lo. Não deixe o medo detê-lo. Não deixe a dúvida mantê-lo preso. Levante-se, erga sua voz e declare: Jesus, Jesus, Jesus sobre essa situação. Porque quando você fizer isso, todas as portas se abrirão. Meus amigos, ouçam-me. Quando Deus fala, suas palavras não voltam vazias. Elas não caem no chão, sem cumprir o que Ele enviou para fazer.
A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 11: Assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e alcançará o propósito para o qual a enviei. Isso significa que quando Deus declara algo, isso deve se cumprir. Sua palavra tem poder. Sua palavra cria. Sua palavra transforma. E se você alinhar suas palavras com as palavras dele, verá portas se abrirem, que nenhum homem pode fechar. Alguns de vocês têm falado palavras que trabalham contra vocês. Vocês têm dito coisas como: talvez isso não seja a vontade de Deus para mim, ou não acho que essa porta vai se abrir. Mas deixe-me perguntar algo. Essas são as palavras que Deus falou sobre sua vida? Porque o que você fala deve estar alinhado com o que ele disse. Deus nunca o chamou de derrotado. Ele nunca o chamou de quebrado. Ele nunca disse que você está sem esperança. Sua palavra diz que você é mais que vencedor. Sua palavra diz que você é abençoado e altamente favorecido. Sua palavra diz que ele tem planos para prosperá-lo, não para prejudicá-lo, para lhe dar esperança e um futuro. Então, por que você está falando palavras que não correspondem à verdade dele? Já vi muitas pessoas cancelarem seu próprio avanço com suas palavras. Elas oram por portas abertas, mas no momento em que não veem movimento, começam a falar dúvida. Elas dizem: talvez isso não seja para mim. Talvez eu tenha perdido minha chance. E o que elas não percebem é que suas palavras são como uma chave. Cada vez que falam em fé, giram essa chave. Mas cada vez que falam em dúvida, tiram a chave da fechadura. A palavra de Deus já está em movimento, as promessas já estão escritas, as portas já estão designadas para se abrirem. Mas a maneira como você as ativa em sua vida é falando o que Deus falou, declarando sua palavra sobre sua situação, dizendo não uma, não duas, mas 3 vezes, até que a porta se abra completamente. Pense em Josué e as muralhas de Jericó. Deus já havia prometido a vitória. Ele já havia declarado que a cidade seria deles. Mas eles ainda tiveram que marchar ao redor daquelas muralhas. Ainda tiveram que gritar no 7º dia. Eles tiveram que declarar o que Deus já havia falado antes de verem qualquer mudança. Alguns de vocês estão diante de muralhas agora, esperando que elas caiam antes de falar com fé. Mas não é assim que funciona. Você tem que falar primeiro. Você tem que alinhar suas palavras com a palavra de Deus primeiro. E quando você fizer isso, essas muralhas desmoronarão, essas portas se abrirão, esse avanço virá. Há uma razão pela qual Jesus disse em Marcos 11, versículo 23, em verdade, vos digo que se alguém disser a este monte, vai, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim lhe será feito. Você ouviu isso? Ele disse, se alguém disser, não se alguém pensar, não se alguém esperar, se alguém disser. Isso significa que você não espera o monte se mover antes de falar. Você fala com o monte e então ele se move. Você não espera a porta se abrir antes de declarar vitória. Você declara vitória e então a porta se abre. Porque quando suas palavras correspondem às palavras de Deus, você destranca algo sobrenatural. Vamos juntos liberar o poder da fé. Comente 3 vezes, se está pronto, curta e inscreva-se para o momento especial no fim. Alguns de vocês têm passado por uma temporada em que parece que nada está mudando. Vocês têm batido, orado, mas parece que a porta está travada. Mas quero perguntar esta noite, o que vocês têm dito? Vocês têm dito, Senhor, confio em Ti e sei que esta porta se abrirá? Ou têm dito, talvez isso não seja para mim? Vocês têm declarado, Deus está fazendo um caminho? Ou têm dito, não vejo como isso vai funcionar?
porque o que você diz importa. Deixe-me lembrá-lo de algo poderoso. Quando Jesus foi tentado no deserto, o inimigo veio com mentiras. Mas sabe o que Jesus fez? Ele não discutiu, não debateu. Ele falou a palavra de Deus. Ele disse: "Está escrito." E cada vez que declarava o que Deus já havia falado, o inimigo tinha que recuar. Isso significa que quando o inimigo vem e diz: "Você nunca passará por essa porta", você precisa dizer: "Está escrito, Deus fará um caminho onde parece não haver caminho." Quando ele diz: "Você nunca será livre", você precisa dizer: "Está escrito, aquele que o Filho libertar será verdadeiramente livre." Quando ele diz: "Você nunca será curado", você precisa dizer: "Está escrito, pelas suas pisaduras fui curado." Porque quando você declara a palavra dele, quando diz com fé, quando alinha sua boca com o que Deus já falou, você está liberando o poder do céu em sua situação. E quando você diz 3 vezes, quando declara sem vacilar, sem dúvida, todas as portas se abrirão. Meus amigos, ouçam-me. Chega um momento na vida de todo crente em que temos que fazer uma escolha. Falaremos palavras de fé ou palavras de medo? Porque o que sai da sua boca determinará se as portas em sua vida se abrirão ou permanecerão fechadas. Alguns de vocês têm esperado por um avanço, uma oportunidade, para que aquela porta se abra completamente, mas em vez de declarar vitória, têm declarado derrota. Em vez de falar vida, têm falado dúvida. E deixe-me dizer algo: medo e fé não podem operar no mesmo espaço. A Bíblia diz em Joel 3, versículo 10, "Diga ao fraco, eu sou forte." Note algo: não diz para o fraco reclamar por ser fraco. Não diz para o fraco falar sobre como está cansado, como a vida é difícil, como as coisas nunca mudam. Não diz. Diga ao fraco: eu sou forte. Mesmo quando você se sente fraco, mesmo quando não vê a resposta, mesmo quando a porta ainda parece fechada, você tem que declarar o que Deus diz sobre você, não o que suas circunstâncias estão dizendo. Alguns de vocês estão diante de uma porta fechada e tudo o que tem dito é: "Não acho que ela vai se abrir. Talvez eu tenha perdido minha chance. Talvez eu não seja bom o suficiente, inteligente o suficiente, forte o suficiente." E isso, meu amigo, é exatamente o que o inimigo quer. Ele sabe que, se conseguir fazer você falar medo, você permanecerá trancado fora da sua bênção. Ele sabe que, se conseguir encher sua boca com dúvida, você nunca entrará na promessa que Deus já preparou para você. Mas vim dizer a alguém esta noite: é hora de parar de falar medo e começar a falar fé. Mesmo quando você não sente, mesmo quando não vê, mesmo quando tudo no natural diz que é impossível, você deve se levantar e declarar: "Sou forte no Senhor." Esta porta se abrirá. Deus está fazendo um caminho. A Bíblia nos conta sobre um homem chamado Gideão. Quando o anjo do Senhor apareceu para ele, Gideão estava escondido, com medo. Ele estava derrotado em sua mente antes mesmo de lutar a batalha. Mas sabe o que Deus o chamou? Ele não disse: "Gideão, homem fraco e medroso." Não, ele disse: "O Senhor está contigo, valente guerreiro." Deus falou vitória sobre ele, mesmo quando Gideão não havia em si mesmo. Alguns de vocês precisam começar a se chamar do que Deus os chama. Pare de dizer: "Não estou qualificado." Comece a dizer: "Sou ungido para isso." Pare de dizer: "Nunca passarei por isso." Comece a dizer: "Sou mais que vencedor." Porque quando você fala com fé, está destrancando o sobrenatural. Há uma razão pela qual Jesus disse em Marcos 5, versículo 36, "Não temas, crê somente." O medo sempre tentará silenciar sua fé. O medo sempre dirá que a porta é muito pesada, que a montanha é muito alta,
que o obstáculo é muito grande, mas a fé diz: com Deus, todas as coisas são possíveis. Pense em Davi quando enfrentou Golias. Todos ao seu redor falavam medo. Eles diziam: ele é grande demais, forte demais, você não tem chance. Mas Davi não ouviu as vozes do medo. Ele não falou dúvida. Sabe o que ele disse? Ele declarou: hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Ele falou sua vitória antes mesmo de ela acontecer. E é isso que Deus está pedindo que você faça hoje. Fale vitória antes de vê-la. Declare que a porta está aberta antes de passar por ela. Proclame cura antes de senti-la. Anuncie seu avanço antes que ele aconteça. Porque quando você faz isso, está liberando o poder de Deus sobre sua situação. Antes de tudo, clique no like se você quer vitória, comente amém e não saia até o final. Tem uma surpresa esperando você. Alguns de vocês têm esperado por anos por uma porta se abrir. Vocês têm batido, orado, mas suas palavras têm sido cheias de hesitação. Esta noite, quero que você faça algo diferente. Quero que você fale com ousadia. Quero que declare 3 vezes, com plena fé, que a porta se abrirá. Não. Espero que se abra. Não. Talvez se abra. Mas, em nome de Jesus, esta porta está aberta. Diga uma vez com fé, diga novamente com convicção, diga uma terceira vez com poder. E quando você fizer isso, verá o que Deus já falou se cumprir em sua vida. Então, pergunto a você: o que você dirá esta noite? Continuará falando palavras de medo ou se levantará e declarará fé? Continuará falando dúvida ou dirá: sou forte, sou vitorioso e todas as portas se abrirão? Meus amigos, ouçam-me. Há poder no que você acredita, no que mantém em seu coração, no que medita, no que deixa criar raízes em seu espírito. Isso é o que moldará sua vida. Alguns de vocês têm estado diante de portas que se recusam a se abrir. Não porque Deus não fez um caminho, não porque o inimigo é mais forte, mas porque, no fundo, vocês não acreditam verdadeiramente que essa porta é para vocês. Vocês deixaram a dúvida criar raízes, e enquanto essa dúvida permanecer em seu coração, ela manterá sua boca de falar fé. E se você não falar fé, não moverá montanhas. Se não declarar vitória, não verá avanço. Porque a crença não é apenas um pensamento. É o combustível por trás de cada palavra que você diz, cada passo que dá e cada porta que se abrirá em sua vida. A Bíblia diz em Mateus 21, versículo 22, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Você ouviu isso? Se você crer, não se trabalhar mais, não se tentar resolver tudo, se crer. Isso significa que o poder para destrancar aquela porta já está dentro de você. Não está nas suas circunstâncias, não está nas opiniões dos outros, não está no que o mundo diz ser possível. Está na sua crença. Alguns de vocês têm esperado por um sinal, por uma confirmação, por alguém que diga que vocês estão prontos, que são dignos, que essa porta é para vocês. Mas deixe-me dizer algo. Deus já falou. Ele já disse que você é escolhido. Ele já disse que você é chamado. Ele já disse que seus planos para você são bons, que Ele irá adiante de você, que Ele fará um caminho onde parece não haver caminho. Então a questão não é se Deus fará. A questão é: você acredita nisso? Pense na mulher com o fluxo de sangue. Ela sofreu por 12 longos anos, gastou tudo o que tinha, viu todos os médicos e nada funcionou. A porta da cura esteve fechada para ela por mais de uma década. Mas então, ela ouviu falar de Jesus, ouviu que ele estava curando os enfermos, abrindo os olhos dos cegos, fazendo os coxos andarem, e algo cresceu dentro dela. Uma crença tão forte que ela disse: se eu apenas tocar a orla do seu manto, serei curada. Ela não disse: talvez funcione. Ela não disse: espero que aconteça. Ela disse: serei curada. Ela acreditou antes de ver.
E por causa dessa crença, ela estendeu a mão, tocou a roupa de Jesus e imediatamente a porta da cura se abriu. Agora, deixe-me perguntar: que porta você tem estado diante esperando que se abra? Que promessa Deus lhe deu que você está lutando para acreditar? Você tem hesitado, se perguntando se realmente é para você? Você tem deixado o medo sussurrar em seu ouvido, dizendo que você não é digno, que não está pronto, que talvez Deus fará isso por outra pessoa, mas não por você? Porque se é isso que você tem acreditado, é isso que tem mantido a porta fechada. Mas esta noite, você tem o poder de mudar isso. Jesus disse em Marcos 9, versículo 23, tudo é possível ao que crê. Isso significa que sua cura é possível se você crer. Seu avanço é possível se você crer. Aquele retorno financeiro, aquela restauração em sua família, aquele chamado em sua vida, tudo isso é possível. Mas você tem que crer. Porque quando a crença enche seu coração, a fé enche sua boca. E quando a fé enche sua boca, apenas porque você ainda não viu, não significa que não está acontecendo. Apenas porque a porta não abriu, não significa que a resposta não está a caminho. Às vezes, Deus está testando nossa fé para ver se acreditaremos antes de ver a resposta. Você se lembra de quando Jesus estava no túmulo de Lázaro? As pessoas já haviam desistido. Elas disseram: Senhor, ele está morto há 4 dias. É tarde demais. Mas Jesus olhou para elas e disse: Não vos disse que, se crerdes, vereis a glória de Deus? Se crer, não se entender, não se fizer sentido, se crer. E é onde alguns de vocês estão agora, diante de algo que parece impossível. Mas estou aqui para dizer: Deus não está pedindo que você descubra tudo. Ele não está pedindo que você tenha todas as respostas. Ele está pedindo que você creia, que confie que o que ele falou se cumprirá, que a porta que ele colocou diante de você é para você, que quando você declarar seu nome 3 vezes, aquela porta se abrirá, não pelo seu poder, mas pelo dele. Então, esta noite, quero que você se pergunte: no que estou acreditando? Estou acreditando nas mentiras do inimigo ou nas promessas de Deus? Estou acreditando nas minhas limitações ou no poder ilimitado dele? Estou acreditando na porta fechada ou na porta que está prestes a se abrir? Porque, meus amigos, o que você acredita determinará o que você receberá. E quando você permanecer em fé, quando declarar com ousadia, quando falar aquele nome, Jesus, 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 aquela porta se abrirá. Meus amigos, ouçam-me. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Quando Ele faz um caminho, ninguém pode bloqueá-lo. Mas aqui está o que preciso que você entenda esta noite. Quando aquela porta se abrir, você tem que passar por ela. Alguns de vocês têm orado, declarado, acreditado, e agora o momento chegou. A porta está se abrindo, a oportunidade está bem na sua frente, o avanço está aqui. Mas, em vez de dar um passo à frente, vocês estão hesitando, questionando, se perguntando se estão realmente prontos. E vim dizer esta noite: não deixe o medo impedi-lo de entrar no que Deus já lhe deu. A Bíblia diz em Apocalipse 3, versículo 8: Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso significa que o que Deus colocou diante de você é seu. Nenhum inimigo pode tirá-lo de você. Nenhuma situação pode roubá-lo. Nenhuma força das trevas pode resistir a isso. Mas você tem que dar esse passo. Já vi muitas pessoas perderem o que Deus tinha para elas, não porque Ele não proveu, não porque Ele não abriu a porta, mas porque elas tinham muito medo de passar por ela. Elas deixaram suas próprias inseguranças as deterem. Elas disseram: e se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? E se eu der um passo e não funcionar? Mas ouça-me, se Deus abriu a porta, então Ele já fez um caminho.
Se Deus o chamou para isso, então ele já o equipou para isso. Se Deus disse que isso é seu, então nada pode ficar no caminho. Pense em Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas. As ondas estavam batendo, o vento soprava, e Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: Vem. Agora Pedro teve uma escolha naquele momento. A porta estava aberta, a oportunidade estava ali, mas ele teve que sair do barco. Ele teve que deixar para trás a segurança do que era familiar. Ele teve que confiar que se Jesus o chamou, então Jesus o sustentaria. E a Bíblia diz que Pedro deu um passo e por um momento ele andou sobre as águas. Agora, deixe-me perguntar algo. Que barco você ainda está sentado? Que zona de conforto você ainda está segurando? Que medo está impedindo você de entrar na porta aberta que Deus colocou diante de você? Porque a verdade é que o milagre não está no barco. O milagre não está em ficar onde é seguro. O milagre acontece quando você dá aquele passo de fé. O inimigo sempre tentará convencê-lo de que você não está pronto. Ele sussurrará: fique onde está, jogue pelo seguro, não corra o risco. Mas Deus está dizendo: eu já preparei o caminho. Eu já lhe dei a vitória. A porta está aberta. Agora passe por ela. Alguns de vocês têm orado por uma nova oportunidade. Têm pedido a Deus que mostre seu plano. E agora, a porta está na sua frente. Mas vocês estão hesitando, pensando demais, esperando certeza absoluta antes de se moverem. Mas ouça-me. A fé não é ter todas as respostas antes de dar um passo à frente. A fé é dar um passo à frente mesmo quando você não vê o quadro todo. Abraão não sabia todos os detalhes quando Deus lhe disse para deixar sua casa e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Moisés não sabia como o Mar Vermelho se abriria quando estendeu seu cajado. Josué não sabia como as muralhas de Jericó cairiam quando marchou ao redor delas. Mas todos eles tinham uma coisa em comum. Eles avançaram em fé. E agora é a sua vez. Chegou o momento de você se mover. Chegou o momento de entrar no chamado, na bênção, no avanço que Deus já preparou para você. Chegou o momento de parar de questionar e começar a confiar. Alguns de vocês estão na beira da maior temporada de suas vidas, mas estão deixando o medo segurá-los. Medo de falhar, medo do desconhecido, medo do que as pessoas dirão. Mas ouça-me, se Deus é por você, quem será contra você? Se Ele o chamou, então Ele o sustentará. Se Ele abriu a porta, então Ele fará um caminho através dela. Mas você, meu amigo, tem que tomar a decisão esta noite. Você avançará ou ficará onde está? Pense nos israelitas. Por 40 anos, eles vagaram no deserto, sempre falando sobre a terra prometida, mas nunca entrando nela. Sabe por quê? Porque tinham medo. Eles viram os gigantes, viram os obstáculos e, em vez de andar em fé, recuaram com medo. E por causa disso, uma geração inteira perdeu a promessa. Não quero que essa seja a sua história. Não quero que você esteja diante de Deus um dia e perceba que deixou o medo impedi-lo de entrar em tudo o que ele tinha para você. Não quero que você olhe para trás e veja todas as portas que estavam abertas, mas por onde nunca passou. Então, estou desafiando você esta noite. Diga 3 vezes e depois dê um passo à frente. Diga: a porta está aberta, a porta está aberta, a porta está aberta. E então, dê esse passo. Passe por ela em fé, avance com ousadia, porque quando Deus abre a porta, ninguém pode fechá-la. Mas você, meu amigo, deve passar por ela. Meus queridos amigos, após ouvir a poderosa mensagem inspirada no discurso de Billy Graham, diga isso 3 vezes, todas as portas se abrirão. Não posso deixar de sentir meu coração vibrar com esperança, fé e um chamado à ação.
Essa mensagem ressoa profundamente com a alma brasileira. Uma nação que pulsa com espiritualidade, resiliência e uma crença inabalável no poder de Deus para transformar vidas. No Brasil, onde a fé é um pilar cultural, onde famílias se reúnem em oração e comunidades celebram a esperança, mesmo em tempos difíceis, essa mensagem nos lembra que as palavras que escolhemos, quando alinhadas com a palavra de Deus, têm o poder de mudar nosso destino. Refletindo sobre esse sermão, sinto-me desafiado a olhar para minha própria vida e avaliar como minhas palavras e crenças têm moldado meu caminho. Quantas vezes me vi diante de portas fechadas, sejam oportunidades de trabalho, relacionamentos ou sonhos pessoais. E, em vez de falar com fé, deixei o medo ou a dúvida tomarem conta. A mensagem de Billy Graham é um convite à transformação, um lembrete de que, como brasileiros, carregamos uma força espiritual que pode abrir qualquer porta, desde que usemos a chave certa, a fé declarada com ousadia. A primeira lição que extraio dessa mensagem é o poder das palavras. A Bíblia, em Provérbios 18, versículo 21, nos diz: "A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto." No Brasil, onde expressamos nossas emoções com paixão, seja torcendo pelo nosso time de futebol ou cantando louvores em uma igreja lotada, sabemos que palavras carregam energia. Quantas vezes, em momentos de desânimo, disse a mim mesmo: "Isso não vai dar certo" ou "Não sou capaz." Essa mensagem me ensina que devo mudar minha linguagem. Em vez de falar dúvida, devo declarar: "Em nome de Jesus, esta porta está aberta." Aplicando isso à minha vida, prometo começar cada dia com uma oração e uma declaração de fé, como: "Deus está abrindo caminhos para mim." Seja enfrentando uma entrevista de emprego, uma dificuldade financeira ou um desafio familiar, escolherei falar vida, não morte. No contexto brasileiro, onde a oralidade é tão forte, isso significa usar minha voz para inspirar minha família, encorajar meus amigos e construir uma comunidade de esperança. A segunda lição é a importância de acreditar antes de ver. No Brasil, crescemos ouvindo histórias de superação. Pessoas que, contra todas as probabilidades, alcançaram seus sonhos porque nunca desistiram de acreditar. A mulher, com o fluxo de sangue, mencionada no sermão, é um exemplo perfeito. Ela acreditou que tocar o manto de Jesus a curaria, e sua fé a levou à ação. Quantas vezes, em nossa cultura vibrante, celebramos a garra de alguém que foi lá e fez? Essa mensagem me desafia a aplicar essa fé em minha vida cotidiana. Talvez eu esteja esperando uma promoção, uma cura ou a restauração de um relacionamento. Em vez de esperar um sinal, devo crer que Deus já está trabalhando. Na prática, isso significa orar com convicção, declarar as promessas de Deus e agir com coragem, mesmo sem ver o resultado imediato. No Brasil, onde a fé move montanhas, posso aplicar isso confiando que Deus abrirá portas, assim como abriu para tantos heróis anônimos em nossas comunidades. A terceira lição é a ousadia de dar o passo de fé. A história de Pedro andando sobre as águas me toca profundamente. No Brasil, somos um povo que ama arriscar, seja empreendendo, seja enfrentando adversidades com um sorriso no rosto. Mas quantas vezes hesitei diante de uma porta aberta por medo de falhar? O sermão me lembra que, quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Apocalipse 3:8. Aplicando isso, decidi que não vou mais ficar no barco da segurança. Seja começando um novo projeto, perdoando alguém ou buscando um sonho antigo, darei o passo, mesmo que o caminho pareça incerto. No contexto brasileiro, isso ressoa com nossa cultura de dar um jeito, de não desistir, de acreditar
que com Deus tudo é possível. Por fim, a mensagem reforça o poder do nome de Jesus. No Brasil, onde a espiritualidade cristã é tão presente, invocar o nome de Jesus é mais que uma prática religiosa. É um ato de fé que une famílias e comunidades. A Bíblia diz em Filipenses 2, versículos 9 e 10, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Aplico isso declarando o nome de Jesus 3 vezes sobre cada desafio, seja ele financeiro, emocional ou espiritual. Na prática, isso significa que antes de uma decisão importante, orarei e direi: Jesus, 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 esta porta está aberta. Essa prática me dá força para enfrentar o dia com confiança, sabendo que o poder de Deus está comigo. Refletindo sobre essas lições, percebo que a mensagem não é apenas sobre abrir portas, mas sobre transformar minha mentalidade. No Brasil, onde enfrentamos desafios econômicos, sociais e pessoais, essa mensagem é um farol de esperança. Ela me ensina a alinhar minha fé, minhas palavras e minhas ações com as promessas de Deus. Não se trata apenas de esperar milagres, mas de participar ativamente deles, falando com autoridade, crendo com convicção e agindo com coragem. Em nossa cultura, onde a comunidade é tão valorizada, posso compartilhar essa mensagem com amigos e familiares, incentivando-os a também declararem vitória sobre suas vidas. Essa é a essência do Brasil, um povo que, mesmo nas adversidades, canta, ora e acredita que dias melhores virão. Meus amigos, se esta mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé, deixe um like agora para espalhar essa esperança. Comente amém ou Jesus 3 vezes para declarar sua vitória e compartilhar como Deus está abrindo portas em sua vida. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra poderosa. Sua partilha pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que vai transformar seu futuro. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos abrir todas as portas com fé.